Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata e hoje nós vamos falar sobre a introdução às habilidades motoras. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, as habilidades, elas podem ser vistas como tarefas, exemplo, arqueirismo, sinuca, e elas podem ser classificadas ao longo de um número de dimensões ou de acordo com as características proeminentes dela. Também podem ser vistas em termos das características que distinguem o executante de alto nível do indivíduo, de baixo nível. Em relação à classificação das habilidades, nós temos diversas classificações das habilidades. A primeira aqui que nós vamos ver é pela organização da tarefa. Isso é, pela maneira como o movimento é organizado. Então, a habilidade discreta é aquela que tem um início e um fim bem definido e que é frequentemente muito breve em duração. Ela é importante em muitos esportes e jogos, especialmente nos que envolvem ações distintas de batida, chute, arremesso, recepção. Um exemplo, seria arremessar ou chutar uma bola. Em relação às habilidades seriadas, elas são habilidades discretas em série para formações mais complexas. Um exemplo, é uma série de exercícios de ginástica e contornar uma sequência de obstáculos em uma prova de esqui também pode ser. Ela requer um tempo mais longo e cada elemento do movimento retém um início e um fim que é discreto. Durante a aprendizagem, os indivíduos inicialmente se concentram nos elementos distintos da tarefa. Então, nas partes dela e posteriormente, eles são capazes de combinar os elementos para formar um único e maior elemento, Em relação às habilidades contínuas, são aquelas organizadas de uma maneira que sugere a ausência de um início e fim específico. Um exemplo, seria nadar, correr e pedalar uma bicicleta. Elas se caracterizam por serem repetitivas ou rítmicas por natureza e com a sequência de ações fluindo por vários minutos. Para esse tipo de habilidades, o executante ou um tipo de barreira ambiental, um exemplo, a parede da piscina, determina a duração aí dessa atividade. Então, aqui nesse quadro adaptado de Schmidt, eu trago aqui as habilidades discretas. Então, são aquelas com início e fim bem definidos. Então, por exemplo, levantar da posição sentada ou pegar uma bola que é arremessada, E umas habilidades seriadas, seria aquelas, ações discretas conectadas. Um exemplo, escovar os dentes, uma rotina de ginástica. E as habilidades contínuas, que tem um início e fim não distintos. E um exemplo aí seria pular corda e nadar. Agora, em relação à importância relativa dos elementos motores e cognitivos. Uma habilidade motora, o principal determinante aí do sucesso do movimento é a qualidade desse próprio movimento, com menos ênfase sendo dada aos aspectos perceptivos e de tomada de decisão da tarefa. Então, a ênfase aí é na execução correta. Enquanto uma habilidade cognitiva, a natureza do movimento é menos importante para o sucesso do que é a decisão ou a estratégia sobre qual movimento realizar. Então, aí, no caso, um ênfase no saber o que fazer. Então, aqui nessa tabela, eu trago as dimensões motoras e cognitivas da habilidade. Então, habilidades motoras, elas apresentam uma tomada de decisão minimizada e um controle motor maximizado.
Exemplo, né? Salto em altura, levantamento de peso, trocar um pneu. Enquanto as habilidades cognitivas, elas apresentam uma tomada de decisão maximizada e um controle motor minimizado. Um exemplo, né, jogar pôquer, cozinhar uma refeição e treinar em uma equipe esportiva. Agora, vamos classificar pelo nível de previsibilidade ambiental. Uma habilidade aberta é aquela que é realizada em ambiente que é variável e imprevisível durante a ação. Um exemplo, né? A rebatida de uma bola de tênis. É difícil para o executante predizer com eficiência os futuros movimentos do seu adversário e, portanto, as futuras respostas que ele vai dar. O participante ele deve agir de acordo com a ação do objeto ou das características de alteração aí do ambiente. Então, nesse caso da rebatida da bola, né, de acordo aí com a alteração, né, a projeção dessa bola. Agora, em relação à habilidade fechada, ela é aquela que é realizada em ambiente estável e previsível. Um exemplo, né? Atirar uma flecha em um alvo estático, atingir uma bola de golfe, porque ela está ali parada, né? Para cada uma dessas atividades, o participante ele pode iniciar a ação quando ele estiver pronto para isso e realizar a atividade de acordo com a sua própria vontade. Então, aqui nesse quadro, né, ele traz aqui as habilidades fechadas. Então, o ambiente ele é previsível. Um exemplo, né? Ginástica, digitação, quando eu estou, né, cortando um legume. E uma habilidade aberta, o ambiente, nesse caso, ele é imprevisível. Então, jogar futebol, a luta. E, por exemplo, aqui, né, caçar algum inseto, algum bicho. Então, para as habilidades que situam-se mais próximo aí do extremo fechado, do contínuo, o ambiente ele espera que o executante ele atue sobre ele. Assim, ele tem tempo de avaliar as demandas ambientais com antecedência, organizar o movimento sem pressão, né, de tempo e desempenhar a ação sem qualquer necessidade de ajustes repentinos. E para as habilidades mais próximas ao extremo aberto, o executante ele deve usar os processos de percepção, reconhecimento de padrão e tomada de decisão para ajustar o seu movimento. E geralmente isso, né, em pouco tempo, em respostas às condições que estão continuamente aí mudando no ambiente. Então, em relação à habilidade de caminhar, ela pode ser classificada tanto como uma habilidade aberta como uma habilidade fechada. O aspecto aí de distinção vai estar, né, na situação na qual a caminhada é executada. Quando a caminhada, por exemplo, se realiza em um ambiente que está vazio, é uma habilidade fechada. E quando a caminhada ela ocorre em um ambiente cheio de obstáculos, a caminhada ela se torna uma habilidade aberta. Agora, em relação à dimensão da musculatura envolvida, nós temos habilidades motoras grossas, que envolvem aí grandes grupos musculares para produzir a ação, e elas requerem menor precisão de movimento do que as habilidades motoras finas. E as habilidades motoras, por exemplo, fundamentais, como caminhar, pular, arremessar, saltar, representam aí, então, esse tipo de habilidade. E uma habilidade motora fina, ela requer um maior controle de músculos pequenos, mais especificamente aqueles envolvidos na coordenação mão-olho. Um exemplo aí, digitar, pintar, costurar e exigem um alto grau de precisão no movimento da mão e dos dedos. Embora os músculos grandes eles possam estar envolvidos no desempenho de uma habilidade motora fina, os músculos pequenos são os músculos primariamente envolvidos para atingir a meta aí dessa habilidade. Agora nós vamos ver a taxonomia bidimensional de Gentili. Ela é uma forma aí de identificar em qual fase o indivíduo está.
O professor ele poderá avaliar as dificuldades do aluno e então propor soluções aí para tentar ajudá-lo. Considera-se o contexto ambiental no qual o indivíduo desempenha aquela habilidade e a função da ação que caracteriza aquela habilidade. Então, trata-se aí de uma excelente forma de se conscientizar tanto sobre as características das habilidades que as diferenciam das outras, quanto das características das habilidades que as relacionam com as outras, além de ser um guia aí excelente para estabelecer programas de prática e treinamento. Então, eu trago aqui a taxonomia, né, de Gentili, e ela apresenta aí a classificação dessa habilidade. Então, olhando aqui no primeiro quadro, né, vamos considerar em função da ação. O transporte corporal não tem e nem tem uma manipulação do objeto. Agora, em relação ao ambiente, as condições regulatórias estão estacionárias, tranquilas, e a variabilidade entre as tentativas não tem. Então, aqui nesse quadro 1, seria uma condição reguladora estacionária, sem variabilidade intertentativas, né? E sem um transporte corporal, além de não ter nenhum objeto sendo manipulado. E a partir daí, vão sendo construídos 16 quadros diferentes em que vai modificando, né, em relação ao transporte corporal, manipulação do objeto, até se chegar, então, na condição 16, que seria uma condição reguladora em movimento, tem uma variabilidade entre as tentativas, tem transporte corporal e tem aí a manipulação do objeto. Então, daqui a pouco a gente volta aí nesse quadro da taxonomia. Então, em relação aí ao contexto ambiental, ele está relacionado ao contexto em que a pessoa realiza aquela habilidade. E, por exemplo, condições reguladoras características do contexto ambientais que controlam ou regulam aí as características do movimento de uma ação. Um exemplo aí seria os movimentos que uma pessoa desempenha para caminhar sobre uma superfície, ela depende aí da natureza dessa superfície. E no caso de um indivíduo atingir uma bola, o tamanho, a forma e o peso dessa bola, assim como sua velocidade e localização espacial de voo, são fatores que vai determinar com que a pessoa deve bater naquela bola. Então, em relação ao contexto ambiental estacionário, o tempo aí da ação ele é controlado pelo participante. Um exemplo, né? Subir uma escada, lançar dardos no alvo. Então, a pessoa ela faz naquele tempo dela. Enquanto um contexto ambiental em movimento, o praticante ele tem que intervir no tempo e no espaço correto para ele obter êxito. Então, por exemplo, subir por uma escada rolante, agarrar uma bola que está em movimento, então ele tem que ter o tempo correto aí para intervir. Em relação às variabilidades intertentativas, ela informa se as condições reguladoras durante o desempenho de habilidades são as mesmas ou se elas variam de um desempenho para o outro. Um exemplo aí, quando uma pessoa ela caminha através de um aposento vazio, não tem variabilidade entre as tentativas, porque as condições aí reguladoras do ambiente não variam de um passo para o outro. Agora, nós vamos ver um exemplo prático aí da utilização da taxonomia de Gentili na organização de uma instrução para o ensino de habilidades abertas no contexto ambiental, né? Manchete no voleibol. Então, nós vamos partir de uma habilidade totalmente fechada para uma habilidade totalmente aberta. Então, no primeiro momento, eu vou considerar um estacionário, um contexto, e sem variabilidade entre as tentativas. Um exemplo aí seria lançar a bola para rebatida, estando o praticante sempre ali naquela mesma posição, tá? E eu sempre, né, e eu vou controlar no tempo daquele praticante. Em B, seria um estacionário, mas com variabilidade entre as tentativas.
Então, por exemplo, lançar a bola para a direita e esquerda, alternando, sem que o praticante ele tenha que se deslocar. Em C, seria lançar a bola, seriam em movimento e sem variabilidade entre as tentativas. Então, lançar a bola sempre à direita ou sempre à esquerda, fazendo com que o praticante se desloque em sua direção. Então, ele vai ter que se deslocar, né, para intervir no tempo certo. E em D, né, seria em movimento com variabilidade intertentativas. O que seria, né? Lançar a bola em diversas direções, fazendo variar cada execução, tá? Então, se a gente for ver em um processo, né, pedagógico para me ensinar meu aluno, eu teria que começar, né, em A e aí aos poucos ir progredindo até chegar em D. Agora, em função da ação, é possível determinar decidindo se o desempenho de uma habilidade envolve ou não movimentação do corpo e se o corpo ele envolve ou não a manipulação de um objeto. Então, algumas habilidades, como ficar parado, sentado ou atirar arco e flecha, requerem uma estabilidade corporal. E outras habilidades exigem um transporte corporal, o que significa mover-se aí de um lado para o outro, né? Como andar, correr, nadar. E em relação à manipulação do objeto, algumas habilidades motoras, elas requerem que alteremos ou mantemos a posição do objeto. Então, quando a pessoa ela precisa manipular o objeto, a habilidade ela se torna mais difícil e complexa aí para esse indivíduo. Então, voltando lá na tabela da taxonomia, né, de habilidades motoras de Gentili, né? Se eu tenho, qual seria uma situação aqui em que o indivíduo, né, estaria condições reguladoras estacionárias, não tem variabilidade intertentativas, sem transporte corporal e sem manipulação de objeto? Seria o fato, né, do indivíduo estar aí em pé. Em 2, as condições reguladoras, né, elas estão estacionárias, não tem variabilidade entre as tentativas, não tem transporte corporal, mas tem a manipulação de um objeto, então ficar em pé segurando uma bola, né? E assim a gente vai progredindo pedagogicamente. Vejam que em 16, em que seria uma situação de condições reguladoras em movimento, com variabilidade entre tentativas, com transporte corporal e com manipulação do objeto. Seria, por exemplo, né, uma corrida para rebater uma bola no beisebol. Então, reforçando a taxonomia, né, em relação às demandas ambientais e em relação à ação. Então, sem variabilidade regulatória e contextual e sem transporte do corpo e sem manipulação de objeto, manter-se em pé, né? Agora, vamos pensar na última, né? No último contexto, com variabilidade regulatória e contextual, e o transporte do corpo e manipulação do objeto. Seria, né, driblar um adversário aí no futebol, né? Vamos ver aqui ao meio, né? Somente variabilidade contextual, tá? E somente manipulação de objeto. Seria aí distribuir as cartas de um baralho, por exemplo. Então, dessa forma, a gente consegue aí criar distintas atividades, né? Utilizando as demandas ambientais e as exigências aí da ação. Então, agora em relação às características da performance de habilidade, né? A definição aí de habilidade proposta, né, por esse psicólogo, ela abrange 3 características essenciais do comportamento habilidoso. Primeiro, a máxima certeza de alcance da meta. Então, somente aqueles indivíduos, né, que ao serem solicitados, eles mostram que pode atingir a meta com um alto grau de certeza, sem que a sorte tenha um papel muito grande, eles podem ser aí considerados como habilidosos. Além disso, o mínimo gasto de energia. Para muitas habilidades, a minimização aí de gasto de energia, ela significa a redução
ou a eliminação de movimentos não desejáveis ou desnecessários. E por fim, o tempo de movimento mínimo, né? O tempo reduzido ou velocidade aumentada no qual a meta, né, vai ser alcançada. Então, agora, em relação à aprendizagem e performance motora. A performance motora é sempre observado e influenciada por muitos fatores. Um exemplo, né? Motivação, foco de atenção, fadiga, condição física. E a aprendizagem motora, ela é um processo interno que reflete aí o nível de capacidade de performance do indivíduo, podendo ser avaliado por demonstrações de performance relativamente estáveis. Então, a melhor maneira de se avaliar a aprendizagem motora dos indivíduos é observar a performance motora e perceber aí as mudanças que ocorrem sistematicamente com a prática adicional. Então, repetições de performance são necessárias para que as pessoas alcancem maiores níveis de aprendizagem. E, em contrapartida, o nível de aprendizagem somente pode ser avaliado observando-se aí a performance motora do indivíduo. Então, agora nós vamos ver sobre os estágios de performance e aprendizagem. Nós temos um estágio de aprendizagem inicial. A aprendizagem inicial, ela é caracterizada por tentativas do indivíduo de adquirir uma ideia do movimento ou entender aí o padrão básico de coordenação. Para tanto, o indivíduo ele deve realizar uma quantidade considerável de resolução de problema, envolvendo aí o exercício de processos cognitivos. E a performance durante esse estágio, ela é caracterizada por movimentos consideravelmente imprecisos, lentos, inconsistentes e de aparência rígida. Agora o estágio de refinamento. Dependendo aí de uma variedade de fatores, tais como, né, as capacidades adquiridas, a motivação, a experiência prévia e a dificuldade da tarefa, as pessoas eventualmente atingem um estágio de aprendizagem em que a performance torna-se, né, mais precisa e consistente. Tem uma boa ideia, né, nesse estágio, o indivíduo, do padrão geral do movimento, iniciando agora o processo de refinamento, modificação e adaptação daquele padrão para alcançar as demandas ambientais específicas. E o professor, ele precisa adaptar aí a natureza da prática para que ela se ajuste ao tipo de habilidade que está sendo aprendida. A última fase seria a finalização, que é um estágio final de aprendizagem. A performance, ela visualmente, né, ela se torna automática, desempenhando movimentos sem atenção de forma inconsciente. Nessa fase, os aprendizes avançados, eles realizam movimentos automatizados, sendo além disso capazes aí de detectar e corrigir erros em seus movimentos. E quando, né, esses erros acontecem. Então, aqui nessa tabela traz a representação teórica dos estágios de aprendizagem e característica da performance motora associados. Então, a gente vê diferentes autores, né, trazendo esses estágios, né? Então, um estágio, né, conhecido é o de Fitness e Posner, em que ele coloca no estágio inicial como cognitivo, tentativa e erro, aí posteriormente chega o estágio associativo, que vai acertando, e o estágio final aí seria, né, o autônomo, livre e fácil, tá? E mais existem outros autores também. Então, em relação às características de performance motora, na aprendizagem inicial, ela apresenta uma aparência rígida, imprecisa, inconsistente, ele é lento e interrompido, é um movimento ainda tímido, indeciso, rígido, ineficiente e com muitos erros. Enquanto na aprendizagem final, ele é um movimento automático, preciso, consistente, fluente,
confiante, decidido, adaptável, eficiente e executante, no caso, o aluno, né? Ele já consegue aí reconhecer seus próprios erros. Então, em relação agora à aprendizagem implícita, né? Quando os indivíduos eles estabelecem uma meta para aprender uma tarefa motora, tipicamente começam então a praticar seus movimentos. Assim, eles utilizam performance motora como o veículo para determinar o padrão adequado de movimento, para refinar aquele padrão e para torná-lo o mais controlável, né? Como resultado, os indivíduos eles começam a observar mudanças explícitas em sua quantidade de características de performance, que está se concentrando para melhorar. Porém, algumas vezes são vivenciadas, né, melhorias de performance para os quais não tem consciência ainda ou explicação. Agora, é importante, né, formular as perguntas certas. Ou seja, né, primeiro, quem? Né? A pessoa, então, cada indivíduo, ele tem capacidades inatas, um nível maturacional específico, experiências prévias de movimento, um nível de motivação, emoções e condições de deficiência que eu devo considerar, né? E qual ou o que, né? A tarefa. Algumas tarefas, né, elas enfatizam consideravelmente os fatores sensórios perceptivos. Para algumas tarefas, o controle motor é determinante para o sucesso da performance. Então, eu tenho que considerar também qual a tarefa. E, por fim, né, o onde, o ambiente ou contexto-alvo, né? Uma parte importante aí da instrução embasada no problema é oferecer aí ao aprendiz oportunidades para executar o movimento desejado em um contexto que seja semelhante ao que ele quer ser capaz, né, de eventualmente executar essa tarefa. Então, também é importante considerar, né, o ambiente. Só para a gente fechar aqui, né? Em relação a entendimento aí do aprendizado e da performance motora. Então, 3 elementos eles são fundamentais para a performance de muitas tarefas motoras, que são eles, né? Elementos sensoriais ou perceptivos, os elementos de tomada de decisão e os elementos do controle motor, né? E no decorrer aí da disciplina, né, de aprendizagem motora, é possível verificar, né, tanto essas questões dos elementos sensoriais, como da tomada de decisão, como aí do controle motor. Essas foram as referências utilizadas para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa videoaula e espero ver vocês aí na próxima. Muito obrigada!